Olá pessoal, eu sou Tayana Ribeiro e este é o TR de Corpo e Alma. Como prometido para vocês, eu faria uma introdução dizendo qual foi a minha trajetória até a dança, qual foi a minha trajetória até aqui, como me descobri na dança. Então, é isso que nós iremos assistir hoje. Bom, eu sempre dancei. Desde criança eu gostava de dançar músicas no estilo de araqueto, nesses estilos mais carnavalescos, né? Porque eu morava em Brumado e Brumado era uma cidade que o carnaval lá era muito forte. Enfim, mas eu me lembro que a minha mãe, ela se converteu ao Senhor Jesus e desta forma eu não me via mais dançando, né? As músicas antigamente, as músicas evangélicas, elas eram músicas muito calmas, né? Muito tradicionais e de certa forma dançar ainda não era uma novidade no meio evangélico, né? Dançar era tido como algo de alguém que não servia a Jesus Cristo. No entanto, fui morar em outro lugar, fui morar com minha avó num lugarzinho chamado Jiqui, né? Popularmente chamado Jiqui, o nome da verdade é Novo Acre, é um distrito da cidade de Iramaia, a 33 quilômetros deste distrito. Mas mesmo assim, chegando lá, eu ainda não era convertida, mas eu dançava. Eu lembro que teve uma época que surgiu o El Chan e etc. Eu ainda dançava muito. E assim, dançava, mas tinha algumas coisinhas dentro da música que eu ainda era muito inocente para entender. Não é essa questão toda de sexualidade que surgiu também no El Chan. Era uma coisa que eu era ainda muito inocente para entender. Então eu dançava assim, sem reservas mesmo. Dançava porque fazia parte de mim. A dança fazia parte de mim. E muitas pessoas também gostavam de me ver dançar, né? Eu me lembro que teve vezes que a gente colocava o som, né? Colocava a música lá e eu ficava dançando. E chegava visita, e chegava parente, chegava vizinho e eu continuava ali dançando. Mesmo assim, nunca fui de ir pra festas, não. Eu me lembro que nós íamos de férias pra Barra da Estiva, a minha tia sempre levava a gente assim, né? Alguns momentos, sempre levava assim pra uma barraquinha na época do São João, né? Que tinha amigas dela lá e tal. Mas eu nunca fui de chegar e de ir pra festa realmente pra dançar. Bom, com 10 anos de idade, em 1997, eu me converti ao Senhor Jesus. E ao me converter, eu falei, moço, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais como dançar. Mas eu me lembro de uma menina chamada Gisele, né? Oi, Gisele, se você estiver me vendo em algum lugar. Gisele e Gildomar Júnior. Eles eram irmãos e eles, de férias, eles sempre iam para Jiquié, para uma igreja da mãe. E nessa igreja, eles tinham um grupo de dança, né, da primeira igreja batista. E eles levavam alguns, me lembro até o nome do grupo, me parece que era ai, só sei que o nome do Ministério de Dança era Águas Purificadoras. Eles, na verdade, faziam danças, coreografias a partir das músicas de Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. E aí eles trouxeram algumas novidades e nisso eles começaram a ensaiar, chamaram algumas pessoas da igreja para ensaiar e ali um pequeno grupo surgiu, né? A gente aprendeu algumas coisas, a gente se movimentava e tal, mas mesmo assim as danças ainda eram muito travadas, muito braço, muita mão, não tinha muito movimento com o corpo, não tinha nada circular, era aquele negocinho como se fosse cadeira de escola, né? Era um atrás do outro, tudo certinho, não tudo, todo mundo fazia a mesma coisa ao mesmo tempo, não tinha nada que diferenciasse, era tudo muito engessado. Não tô falando desse grupo, mas tô falando assim, na época a coreografia ainda era vista dessa forma. E aí algumas coisas foram sendo modificadas. O próprio Diante do Trono tinha dança espontânea, né?
E eles dançavam de uma forma assim muito livre, muito solta, e aquilo foi modificando mais a mente do evangélico. Foi, os gatos estão brigando. Foi modificando a mente dos evangélicos. E aí, nessa modificação. Ai, hoje tá difícil. Nessa modificação, eu me lembro que eu saí da cidade de Jiramaia e fui morar na cidade de Barra da Estiva. E na cidade de Barra da Estiva tem uma igreja, a Igreja Batista Betel, do pastor Sandro. Oi, pastor Sandro. Um alôzinho aí. E Jamile, né, que é a esposa do pastor, um dia eu cheguei pra ela e falei, olha, eu queria trabalhar com jovens, com adolescentes e tal, com dança. Seria possível? E a gente fez um teste. E aí ela me permitiu, a gente fez um teste e deu certo. Deu certo sim. Começamos, na verdade, com um grupo grande e foi se afunilando, afunilando. Algumas pessoas não podiam, algumas pessoas trabalhavam muito, algumas pessoas viajavam muito. E no final das contas, fixo mesmo, ficamos em 5 pessoas. E nós fazíamos coreografias, nós ensaiávamos. Eu me lembro que teve épocas que a gente chegava às 6 horas da manhã, a gente ensaiava de 6 a 7, porque tinha pessoas que trabalhavam de 7 e meia em diante, de 8 horas em diante. E a gente ralava bastante. Uma coreografia a gente durava tipo assim 1 mês, 2 meses pra gente poder ensaiar. Porque a gente gostava de uma coisa assim muito bem feita, muito, de certa forma, eu sou muito metódica. Então assim, eu gostava de ver todas as coisas nos trinks, tudo rolando do jeito que eu queria. Mas isso era muito. Eu mostrava o que eu queria mostrar através da dança, através do corpo. E eu sempre senti isso, sabe? Eu sempre senti que, que a dança estava no meu olhar, que a dança estava nas minhas mãos, que o que eu estava sentindo naquele momento eu poderia expressar através da dança. Mas eu sempre me limitei apenas a danças mais rápidas, né? Sempre gostei de danças mais rápidas. Quando lá na Bíblia fala, por exemplo, que Miriam, depois de Deus ter aberto o mar vermelho, que do outro lado ela saiu com as moças e elas dançaram. A dança, ela expressa muita alegria. Mas aí teve um dia que logo depois que eu já não estava mais em Barra da Estiva, eu me mudei para cá, para Vitória da Conquista, e comecei a participar do grupo Betel Arts aqui, que é Marcela, a nossa líder. Me mudei para cá, Marcela faz coreografias, Andrea dá opiniões também, elas duas são bem criativas assim, juntas para criar coreografia e tudo. A maioria das coreografias é nossa líder que faz, Marcela, mas Marcela também é muito livre para deixar a coreografia acontecer ali e as ideias muitas vezes surgem ali. Ela é muito aberta para opiniões, né? Muitas vezes a gente faz uma coisa ali que ela fez em casa, aí a gente pensa, poxa, não dá certo assim, que tal se a gente fizesse assim? Ela é muito aberta para isso. E ela também é aberta para, muitas vezes, pedir para que nós façamos a coreografia, né? Ela dá o tema e fala, o tema é, sei lá, evangelismo, o tema é reconciliação com Deus. Aí a gente vai lá, trabalha na coreografia, faz a coreografia, passa para o grupo, ela aprova algumas coisas, ela pode reprovar algumas coisas, pode modificar algumas coisas, mas a gente é livre para isso. E que bom, porque eu também acredito assim. Eu acredito que quando a gente leva uma coreografia, na verdade ela não está pronta, ela está pré-pronta. E quando ela está pré-pronta, ali a gente dançando em grupo, né? A gente dançando coletivamente, é que a coreografia realmente se cria. E só que um belo dia, agora uma experiência bem pessoal que eu tenho para falar para vocês, nós estávamos ensaiando uma música do Dia dos Pais e tal. Eu ensaiei aquela música por um tempo, né? Marcela ensaiou a gente por um tempo e eu fui de forma técnica e tal, e tava perfeita a coreografia. Mas eu me lembro que no dia da apresentação, eu me lembro que a música dizia assim, que o pai ensinou tudo à pessoa, que o pai estava sempre ali, tal, tal, tal. E eu me lembro que na apresentação, no dia da apresentação, ali, já dentro da apresentação, todo mundo já no altar, todo mundo apresentando, eu me lembro que essa música que eu ensaiei tantas vezes, ela tocou em mim.
E quando ela tocou em mim, eu dei uma crise de choro no meio da apresentação, porque essas coisas, na verdade, o meu pai, ele, por algumas questões, ele não pôde estar comigo durante a minha infância, durante a adolescência, mesmo depois de adulta, ele não pôde estar, né, comigo. Então, assim, aquilo tocou. Eu tava dançando uma coisa que não tava sendo verdade pra mim. E aí, do nada, eu comecei a chorar. E eu me lembro que eu não lembrava mais dos passos. E mesmo assim, o meu corpo seguiu, o meu corpo foi embora. E eu ali, eu fiquei realmente assim... Meu Deus do céu, e agora? O que é que eu tô fazendo? Pra mim, tinha sido horrível a apresentação por esse incidente. Mas depois eu vim descobrir, na verdade, eu estava de fato dançando. Eu estava expressando o que havia dentro de mim, através dos passos, através daquela música, através do meu choro, através da minha reação. Eu estava de fato dançando. E depois disso foi que eu vim descobrir que a dança ela não é só sinal de alegria. A dança é para eu fazer as pessoas entenderem o que eu sinto por Deus. A dança é para mostrar para Deus o que eu sinto por Ele. A dança é para tocar. A dança é aquela coisa que eu não consigo falar. Eu não tenho palavras para expressar. Mas aí o meu corpo segue, a minha alma se desenvolve ali. E tudo que é feito com a alma, né? As pessoas falam até da comida, que se a comida é feita com a alma, né? Quando a Bíblia fala da alma, ela na verdade está falando sobre o nosso coração, né? Sobre essa vontade, esse desejo. Então, se a dança é feita de corpo e alma, como diz no meu blog, então realmente a gente consegue expressar tudo isso sem abrir a boca, sem dizer de fato uma palavra sequer. Então, o meu trajeto com a dança é esse. Hoje estou muito feliz porque participo de uma licenciatura de dança pela UFBA. Fiz o vestibular, estava ainda assim, ai meu Deus, será que eu vou passar? Passei, desde novembro eu estou já estudando, tem alguns livros para ler, tem alguns vídeos para fazer e é bom eu trazer esse tipo de informação aqui para vocês. Ai, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Ali tá marcando já 12 minutos, com certeza vai sair um pouquinho mais por causa das introduções, mas é isso daí. Eu sei que tem muito mais, se eu fosse detalhar aqui a gente ficaria à noite conversando. Mas antes de sair, curta por favor o vídeo, se inscreve no nosso canal, assim você vai tendo as atualizações dos livros, dos vídeos que a gente for fazendo e de mais novidades. Mais pra frente eu vou convidar algumas pessoas para falar aqui para vocês sobre a dança, sobre pintura de rosto, sobre roupas de coreografia, sobre movimentos, sobre dança rápida, dança lenta. Então, fica ligado com a gente e no próximo encontro a gente se encontra. Valeu, muito obrigada.